Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar com vocês sobre a situação contratual de cada jogador do Grêmio, para a gente discutir um pouquinho dessa, desse futuro dos próximos jogadores que vão integrar o elenco do Grêmio para essa próxima temporada de 2025, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, vou aproveitar aqui que o GE tinha postado aqui, completinho com o contrato de cada jogador e a gente pode ir discutindo o que faria com cada jogador, se renovaria, se dispensaria, se venderia, se emprestaria, enfim, por aí vai, tá bom? Primeiro aqui que aparece é o Marquezin, tem contrato até o final do ano que vem, e assim, era um goleiro meio questionado, não passava tanta segurança, mas fez uma reta final de ano muito boa, né? Acho que aquele jogo contra o Palmeiras trouxe muita confiança para ele, fez jogos em que ele salvou o Grêmio de goleadas vexatórias, além de que é um cara que já é muito rodado, tem muito nome por ter sido goleiro de seleção argentina, goleiro do Porto, tá bom? Então acho que dá para manter ele no elenco. Daqui a pouco eu chego no Kaique e eu queria que o Kaique tivesse mais oportunidades também. Não acho que o Grêmio tem que procurar novos goleiros, talvez dar uma minutagem a mais para goleiros da base para testar, principalmente no gauchão. Ou se não tiver muito confiante nem no Marquezine nem no Kaique, trazer um goleiro que passe mais segurança ainda, tá bom? Mas eu não achei que o Marquezine foi mal, não. Fez um início de temporada meio oscilante, mas uma reta final que passava muita segurança e dava para ver que era uma das lideranças do Grêmio. O João Pedro tem o contrato até o fim de 2025 também, até o fim da temporada que vem. Tem que manter, tá bom? Até a metade do ano fez uma grande temporada. Do meio pro final oscilou e fez 3, 4 jogos na reta final boas, tá bom? Participando de assistência contra o Cruzeiro, assistência contra o São Paulo, fazendo gol no Vitória. Enfim, é um lateral que em um time organizado, rendendo tudo que ele pode, é um lateral que pode render bastante, tá bom? Então acho que dá para manter. O Jeromel aposentou. O Kahneman tem contrato até o fim de 2025. Esse sim é um cara que eu venderia, tá bom? Principalmente voltado para equipes da Argentina. O Kahneman tem muita moral lá por tudo que conquistou no Grêmio, mas eu acho que não dá, né? Não acho que teria que manter o Kahneman, tá bom? O Jeromel aposentou e eu acho que esse é o momento de finalizar o ciclo dessa dupla de zaga que foi uma das maiores da história do Grêmio, mas que nem eu já comentei aqui no canal, pô, 2024, agora 2025, o Kahneman não tem mais qualidade técnica para ser zagueiro de um time como o Grêmio, tá bom? Eu buscaria vender para principalmente um time argentino que ainda valorizam muito o Kahneman, tá bom? Mas eu acho que deveria aproveitar essa reta final do Kahneman e negociar ele. O Reinaldo até o fim do ano, por mim vai embora, é um lateral que não sabe defender, então o Grêmio precisa de um lateral esquerdo que passe mais segurança. O Dodge tem um contrato até de 2026. Não acho que tem que ser titular, mas eu acho que é uma peça interessante para ser reserva, suprir essa vaga de um volante em determinados momentos. Então acho que dá para continuar agregando valor no grupo. O Vila Sante é um contrato até 2027, seria interessante a manutenção dele, mas se chegasse uma proposta de 60, 70 milhões de reais, eu acho que tem que vender. Se não chegar essa proposta, busca manter porque é um dos principais jogadores nesse meio de campo do Grêmio. Dependendo da proposta, dá para vender, se não, mantém no elenco. Cristaldo até 2026, se chegasse uma proposta de 30, 40 milhões de reais, eu acho que daria para vender. Se não chegar, mantém no elenco também. O Aravena até 2028, mesma coisa. Se chegasse uma proposta de 60, 70 milhões de reais, eu acho que teria que vender. Se não, mantém no elenco. Se destacou bastante nessa reta final de temporada. O Soteldo, emprestado pelo Santos até o fim do ano, o Grêmio teria que pagar acho que uns 30 milhões de reais. Não acho que tem que pagar, tá bom? O Grêmio não é SAF para sair gastando muito dinheiro. E eu já comentei aqui, por mim o Grêmio teria que virar SAF. O futuro do futebol para mim é a partir das SAFs, que você vai ter mais investimento, vai ter um time mais profissional, é só ver. O Bahia pegou a Libertadores, cara, com esse time. Botafogo campeão de Brasileiro e de Libertadores, virando SAF. Então, assim, em uma SAF organizada, você potencializa muito o seu time. Você tem mais investimentos e consegue ter jogadores melhores. Então, assim, por mim, o Grêmio viraria SAF. O Grêmio, sendo SAF, poderia contratar o Soteldo, que aí não é exatamente o Grêmio que iria comprar. Seria o dono atual do Grêmio que iria comprar. Mas gastar 30, 40 milhões de reais no Soteldo para um cara que ainda não é aquele comprometimento ainda, eu acho que não seja válido. Fez uma grande temporada, foi importante para o time, foi, mas não acho que vale todo esse investimento, tá bom? Eu se estivesse nessa gestão,
Eu não compraria o Soteldo, tá bom? Fez uma boa temporada, fez, mas eu acho que é muito dinheiro, tá bom? Depois o Bright White, até metade de 2026, buscaria manter também. Fez um excelente Brasileirão pelo Grêmio, fundamental, fazendo muitos gols, tá bom? Aí aqui tem os reservas utilizados, que eles separaram aqui também. Primeiro é o Kaique, contrato até o fim do ano que vem, eu manteria também, eu acho que sendo um bom reserva, e no Gauchão poderia ter mais oportunidades. É um cara que eu acho que tem um potencial muito grande e não é velho, deve ter o quê? 26, 27 anos. Eu gostei bastante do que eu vi do Kaique até o momento, eu gosto bastante dele, inclusive. O Fábio se aposentou, não vinha jogando mesmo, enfim, se aposentou. O Rodrigo Caio tem um contrato até o final do ano e não deve renovar. Não tem que renovar mesmo. É um zagueiro que tecnicamente é bom, mas não tem físico para ser jogador de um time de tão alto nível como o Grêmio. O Rodrigo Eli tem o contrato até o fim de 25. Para mim tem que manter e para mim é o zagueiro titular desse Grêmio. A dupla ainda tem que encontrar. Para mim não é o Gemerson. Não acho que o Gemerson seja jogador para o Grêmio. Mas o Rodrigo Eli para mim é afirmadíssimo titular do Grêmio, tá bom? Foi o melhor zagueiro da temporada na minha visão. O Gemerson até 26 eu buscaria vender, buscaria negociar. Eu não gosto dele, eu acho que é um zagueiro que tem tomadas de decisões ruins. Saiu queimado do Galo, saiu queimado do Corinthians e provavelmente se ficar mais tempo no Grêmio vai sair queimado também. Não gosto dele. Não é um zagueiro velho, é um zagueiro que ainda deve ter um valor de mercado interessante. Acho que daria para buscar uma venda dele, tá bom? Mas eu não gosto muito do futebol dele não. O Mike até 26, por mim vende ou empresta, mas não é lateral pro Grêmio também. O cara não conseguiu render mais que o Reinaldo, cara. E assim, qualquer jogador regular que ataque bem e defenda bem, pegava essa vaga. O Mike não conseguiu. O PP até 25, buscaria vender também, não gosto do futebol dele. O Mike até o fim de 25, o Edenilson, aliás, até o fim de 25 também se queimou muito ao longo do campeonato, buscaria negociar. O Monsalve até 28 tem que manter e para mim tem que ser titular desse time, tá bom? Que nem eu falei, se chegasse proposta de 25, 30 milhões de reais, venderia o Cristaldo e o Monsalve é a base desse time na minha visão. Monsalve e o Aravena são caras que o Grêmio pagou caro, caras que são jovens e caras que mostraram que tem muito futebol. E um time organizado, um time bem treinado. E para isso tem que encontrar um técnico interessante. Eu vi que esses dias saiu notícia que o Grêmio já foi atrás do Tite. Justamente o oposto do que eu recomendei. Mas lógico, a minha opinião também não vale muita coisa, não muda nada. Mas assim, eu não queria que o Grêmio contratasse um técnico identificado. Pra mim tem que contratar um técnico pela ideia de jogo. E o Tite é muito defensivo. Não gosto também. Eu não queria ele no Grêmio. Ainda bem que aparentemente ele recusou, tá bom? Enfim, o Pavão até 26. O Pavão fez uma reta final boa. Quando teve oportunidade, jogou bem. Tá bom? Acho que ele fazendo esse corredor pela direita pode ser interessante. Se chegasse uma proposta de 15, 20, 25 milhões de reais, eu venderia. Se não chegasse, dá para agregar valor no elenco pela ponta direita. O Diego Costa até o fim do ano, tem que ir embora mesmo. O Grêmio tem o Arezo e o Bright White. Pô, não precisa nem contratar nenhum centroavante, cara. Sobe algum cara da base para ser um terceira opção e tá ótimo. Tendo Arezo e Bright White tá muito bem servido. E ainda o Jardiel, que eu comentei, tinha que ter tido mais oportunidades, quase não jogou na temporada, não sei nem mais se tá no Grêmio ainda, mas o cara foi o artilheiro da Copinha, se destacou até mais do que o Gustavo Nunes. O Grêmio vendeu o Gustavo Nunes bem pra caramba e não deu nem oportunidade pro Jardiel, que tinha feito uma Copinha até melhor que o Gustavo. Sendo que o Grêmio, em determinados momentos, não tinha nem opção de centroavante. E não deu oportunidade pra ele, preferia improvisar o jogador do que dar oportunidade pra ele. Aí é complicado. Aí, base restante do elenco. Tem aqui o Breno. O contrato tem até o meio de 25. O Breno é novo. O Breno é um goleiro que já chegou a ter muitas oportunidades no Grêmio. Eu acho que daria para talvez um novo empréstimo, talvez ser um terceiro goleiro para o time, tá bom? O Grando também volta do Cruzeiro, tem contrato até o final de 26. Também pode ser um terceiro goleiro. O Adriel também volta do Bahia, contrato até o fim de 25. Então o Grêmio vai ter cinco goleiros até o momento, né? Que é o Marquezinho, o Kaique, o Breno, o Grando e o Adriel. Vai ter que ver o que vai fazer com isso, cara, porque é muito goleiro. Tendo dois e um terceiro da base, pra mim estaria ótimo, cara. Então, assim, tem que ver como é que vai ser as opções, tá? E de preferência goleiros mais jovens, né? Porque aí você vai ter um potencial de revenda maior. O Rafael Cabral emprestado pelo Cruzeiro até o fim desse ano. Não deve permanecer e não tem que permanecer. Não fez nada demais, não devia nem ter trazido, né? Começa por aí. O Igor até o meio de 27, eu acho que pode ser interessante para lateral direita. No gauchão tem que começar como titular, inclusive.
O Nathan até o fim de 26, tem que manter também, um zagueiro promissor. O Martins até o fim de 27, eu venderia. É um cara que está valorizado, tem um bom valor de mercado e não aproveitar as oportunidades no Grêmio. Quando jogou, entregou o jogo contra o Juventude, que seria importante a vitória. Foi expulso contra o Galo no início do jogo. Fez gol contra o Grenal. Então, assim, o Gustavo Martins fez do meio para o final de temporada uma temporada horrível. E é um cara que é muito novo. Eu gosto dele, tá? Eu já, pô, elogiei bastante quando tinha que receber oportunidades vindo da base mesmo. Mas essa temporada dele, o início até foi promissora, do meio pro final horrível. Eu venderia porque é um cara que tem muito valor de mercado ainda, um zagueiro novo, dá pra ganhar bastante dinheiro, tá bom? Eu venderia o Martins. O Zé Guilherme, lateral esquerdo até a metade de 25, cara, porque o Grêmio, o Reinaldo tem que ir embora, né? O Michael também mandaria embora. O Grêmio não teria nenhum lateral esquerdo. Talvez para início no Gauchão possa ser interessante o José Guilherme. Mas essa é uma posição muito carente para o Grêmio, lateral esquerdo. O Ronald até o fim de 27. Pode ter algumas oportunidades no Gauchão para ir ver se mantém no elenco ou não. O Natan Pescador até o fim de 2025. Buscaria vender ele, porque realmente é um cara que não aproveitou as oportunidades e a torcida não gosta com motivos, então eu buscaria negociar. O Mila até o fim de 25 pode ter oportunidades para suprir geralmente a vaga do Dodi, né? Esse primeiro volante. No Gauchão poderia ter oportunidades. O Iago até o fim de 25, meio-campista também, quase não jogou, poderia ter algumas oportunidades no Gauchão. O Nathan Fernandes até o maio de 28, cara, se queimou bastante também. Se chegasse uma proposta de 30, 35 milhões eu venderia. Se não, buscaria dar oportunidade no Gauchão. Se ele não aproveitar as oportunidades no Gauchão, emprestar ou negociar em definitivo. Tá bom? Acho que o gauchão vai ser importante para o Nathan Fernandes. O André, não deveria nem ter contratado, pagaram caro ainda. O André é mediano, cara, não é atacante para o Grêmio. Eu buscaria negociar ou emprestar. O Willian também, eu não gostei muito do futebol dele, eu acho que poderia ser emprestado ou negociado. E o Jardiel, que nem eu falei, tinha que ter oportunidades, né? O gauchão vai ser importante, na minha visão, pro Jardiel ter oportunidade. Só que agora tem o Arezzo também, tem o Bright White, tá bem servido de atacante, tá? Mas para início de gauchão, o Jardiel podia ter oportunidades e o Arezzo também começar a ter mais minutagem, né? Enfim. E eu acho que é isso, né? Foram todos aí do elenco do Grêmio. Beleza? Enfim, comenta aí quais das decisões que eu falei que eu faria com esses jogadores que você discorda e quais as que você concorda comigo, que você acha que realmente é a melhor escolha para a situação, enfim. E também qual técnico você queria para o comando do Grêmio. Eu já comentei aqui, eu não que a principal ponto para mim é o seguinte: independente do nome que for contratado, não é para contratar um técnico por identificação. Se você contratar um técnico por identificação, você vai basicamente contratar um Renato piorado, porque nenhum vai ter mais identificação que o Renato. Então você vai estar basicamente ainda mais piorando o elenco. Então assim, piorando o elenco não, piorando o time no geral. Então, contrata um técnico pelo estilo de jogo, de preferência um estilo de jogo ofensivo, que tenha a bola, mais finalizações, mais escanteios, tenha um jogo realmente bacana e propositivo, tá bom? Acho que esse é o principal ponto. Falaram aí do Pedro Caixinha. Eu não gostei muito do trabalho dele no Bragantino, não vi nada demais. Não é porque é estrangeiro que é bom, tá bom? O nome do Crespo eu achei interessante, mas aparentemente ele recusou. Enfim, tem que procurar aí outros nomes, tem que fugir desse padrãozinho de Tite, Filipão, só porque é identificado. Não, cara. Foge de identificação, busca estilo de jogo. A última vez que o Grêmio fez isso foi com o Thiago Nunes. E ele já era meio identificado também. Mas era uma ideia de jogo interessante que deu errado no Corinthians, mas muito certo no Atlético Paranaense. Acabou que ele foi mal no Grêmio. Eu não sei se os caras pegaram trauma de tentar um cara assim por ideia de jogo e quer sempre ficar só no identificado. Mas tem que fugir disso. Tem que ir pela ideia de jogo. Um cara propositivo, um cara que tem um futebol interessante. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto pro Grêmio. Não adianta nada você contratar jogadores para suprir as vagas carentes, como é a lateral esquerda, por exemplo, se você não tem nem técnico. Daqui a pouco você contrata, por exemplo, o Marlon, que está sendo especulado do Cruzeiro. Aí você contrata um técnico, o técnico chega, não gosta do futebol do Marlon, não vai nem aproveitar ele. Então, antes de fazer qualquer contratação, você tem que contratar o seu técnico. É o principal ponto. Então, antes de anunciar qualquer jogador, tem que ter um técnico. Tá? Então, assim, não adianta nada. Sai contratando 10, 15 jogadores, chega um técnico, metade deles o técnico não vai usar. Vai estar jogando dinheiro no lixo, praticamente. Então, assim, contrata um técnico pela ideia de jogo, não pela identificação.
E depois começa a fazer as contratações em conjunto com o técnico, porque é ele que vai usar os jogadores, tá bom? Então, assim, primeira coisa, buscar um técnico pela ideia de jogo, não pela identificação, e a partir daí buscar as contratações, tá bom? E de preferência o mais rápido possível, pra a gente já saber mais ou menos o que esperar pro Grêmio na temporada que vem, tá bom? No geral é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos postados aqui no canal. Foi esse o vídeo, valeu e falou!